Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa aula número 14. Hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante dentro do aconselhamento, que se chama ética. A ética do aconselhamento. Isso nada mais é do que o nosso comportamento dentro do aconselhamento. Não é? Por quê? Porque é o seguinte, todo aquele que vem até nós para receber uma palavra de conselho, ele espera que nós estejamos, primeiro, preparados para aconselhar e, segundo, para que aquilo que seja dividido naquele espaço se mantenha dentro de regras, e regras éticas, não é? Porque ele não quer que o seu caso seja exposto para, às vezes, o grupo que ele pertence, para a família, para a sociedade, enfim. Ele quer que aquilo esteja dentro daquele círculo ali limitado, onde está o conselheiro, ele ou outra pessoa, mas que aquilo comece ali, seja tratado ali e termine ali, dentro, é lógico, de cada assunto. Mas ele precisa, e ele entra esperando que aquela pessoa com a qual ele vai se aconselhar tenha responsabilidade em não espalhar, em não ficar falando aquilo que foi tratado, não é? Então, existem algumas, vamos dizer, regras da qual o conselheiro ele deve assumir no momento do aconselhamento. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje, não é? Algumas éticas, alguns procedimentos, algumas coisas da qual nós temos que estar atentos, né, no momento em que nós estamos aconselhando para que ganhemos a confiança daquele que está sendo aconselhado e que ele tenha a liberdade de expor realmente o que está se passando para ele, para que se chegue a uma solução para o seu problema. Porque ele está ali para isso, ele quer uma solução. Talvez ele não quer uma coisa imediata, ele entende que não vai ser imediato, mas ele quer a solução. Mas para ele obter essa solução, ele quer da nossa parte também, o que a gente chama de sigilo, não é? Inclusive, leis brasileiras e americanas dizem que é o seguinte, que aquilo que foi falado dentro de um espaço reservado e é tido como conselho, é tido como aconselhamento, é tido como uma troca de problema com solução, o conselheiro ele não é obrigado a estar expondo isso perante o juiz, caso haja o caso que está sendo tratado seja levado à justiça, né? Então, você não tem a obrigação, tá? É lógico que existem parâmetros que regem isto,
de você, perante um juiz, abrir aquilo que foi falado, que eles entendem como segredo ou como conselho, ok? Mas, para isso, nós devemos manter a primeira coisa, que é a ética com o aconselhado, ok? Então, eu passei aqui rapidamente alguns itens e gostaria de discutir com vocês. Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston, Estados Unidos. Vamos lá? Ok? Momento. Aula número 14. A ética no aconselhamento pastoral. Então, tá aí. Primeira coisa, sigilo total. Não é para eu discutir isso com o meu esposo, com a minha esposa, com o meu melhor amigo, com o meu pastor, com quem que seja. Aquilo que ali está sendo tratado deve ficar ali, naquele espaço sendo tratado. A outra coisa, ser livre de qualquer preconceito. Olha, nos dias de hoje, falar sobre estar livre de qualquer preconceito é muito complicado, porque hoje nós temos a questão da ideologia de gêneros, nós temos a questão, né, de práticas que hoje a igreja ou algumas pessoas já acham que não, a Bíblia não diz contra, né? O modo que a pessoa chegou vestido, o modo que a pessoa fala, enfim. Eu posso reconhecer o problema, mas não posso preconceituar o problema. Eu estou ali para ajudá-lo, mesmo que seja num segundo caso, não é? E aí eu tenho que entrar livre de preconceito. Às vezes, a gente chega e fala assim, olha, tal pessoa queria marcar um conselho com você, queria conversar um pouco com você, você pode, você está disposto. É uma ponte de ligação entre a pessoa e eu. Mas aí eu conheço a pessoa, aí eu já crio preconceitos na minha cabeça. Isso, com certeza, no aconselhamento, vai me influenciar. E nessa influência, isso vai prejudicar tanto a mim como a pessoa que está sendo aconselhada. Então, entre desarmado para o conselho, entre desarmado, mesmo que você já tenha um conhecimento da pessoa, às vezes você não concorde com alguma coisa, do modo do seu comportamento, mas entre desarmado. Você tem que deixar que o Espírito Santo haja. E a primeira coisa para que o Espírito Santo haja no aconselhamento é que você não crie barreiras. Você é a ponte entre Deus, a ação do Espírito Santo e a pessoa. Nesse interim, né, de tempo, você vai estar tratando de questões cristãs e questões sociais, ok? Mas tudo para o aproveitamento do aconselhamento e para que ele produza frutos. Estar preparado para receber qualquer problema e não se mostrar abalado diante do aconselhando. Veja bem, é aquilo que eu já falei em algumas aulas, a questão da ética. Às vezes a pessoa vem, né, e
te coloca o problema que ela está acontecendo. É ser, nossa, meu Deus. E o corpo fala, né? Às vezes você não fala nada, né? Você abaixa a cabeça, dando um exemplo, você abaixa a cabeça, fecha os olhos, ou então balança a cabeça negativamente, esquece. Você não é a pessoa certa para aconselhar, pode passar para outro. O aconselhamento acabou neste momento, ok? E mesmo que isso te abale internamente, seja por questões emocionais, seja por questões de que você nem sabe tratar do assunto mesmo, é um assunto novo, e hoje isso eu bato na tecla de novo. Tem aparecido nos gabinetes pastorais assuntos assim, de ordem que você realmente não espera, de ordem que você nem imagina que é aquilo, certo? Então, você não deve se mostrar abalado, mesmo que aquilo te abale. Outra coisa, manter uma postura e uma conduta séria diante do aconselhado. Ele não está esperando de você que você seja a sua segunda mãe, que você passe a mão na cabeça, que você abrace em cá, ó, meu queridinho, ó, meu amado, minha amada. Não. Ele está esperando de você uma postura em que o que você vai falar vai direcioná-lo a uma tomada de decisão, certo? Mesmo que se ele mostrar como vítima, mesmo assim, no seu intelecto, na sua mente, ele está esperando de você que você o aconselhe eticamente, você o aconselhe com uma conduta e postura ética e séria. Ele espera isso de você. E você tem que passar isso para ele. Ok? Ter sempre em mente que, para o aconselhado, o problema dele é singular, único e inédito. Então, palavras como assim: ah, não, isso que você está me falando, eu já aconselhei diversas pessoas sobre isso. Não, nós vamos conversar. Já outras pessoas passaram por mim com esse assunto e nós conversamos e chegamos ao denominador comum. Né? Ele não quer saber do problema do outro. Devido à situação em que ele está, ele quer que o seu problema seja priorizado. O seu problema não é igual ao do outro. O problema dele, tá? Não para ele é inédito. E o problema dele é único. Mesmo que ele saiba que outras pessoas já passaram pelo problema, ele é uma pessoa. E essa pessoa ela tem características que a determinam quanto à sua personalidade, quanto ao seu caráter e quanto à sua postura, seja diante da igreja ou seja diante da sociedade. Então, ele é um ser único e o aconselhador deve ser dessa forma, mesmo que aquele assunto já tenha passado na mão dele diversas vezes com outras pessoas. Não é igual. É como se você tivesse entrando no aconselhamento dentro daquele assunto pela primeira vez. Para você é único e para você é inédito. É isso que ele espera de você. Então, é essa ética. Evite palavras. Ah, não, isso já aconteceu. Ah, sim, isso eu acabei de aconselhar uma pessoa há pouco tempo atrás. São palavras que devem ser evitadas. E tenha sempre a atenção ligada na pessoa, olho no olho, ok? E fique prestando atenção
tá nos seus gestos corporais, o corpo fala. Mas isso de uma maneira ética e de uma maneira que eu coloquei no parágrafo anterior, com uma conduta séria e uma postura séria, ok? Isso vai te dizer muito, principalmente no primeiro encontro. Muitos questionam quando está se aconselhando assim: por que você está escrevendo? Por que você está colocando isso no papel? Porque a pessoa ela já está, às vezes, numa situação frágil e qualquer coisa pode denotar para ela que aquilo ali pode vazar. Aquilo ali pode chegar à mão de outras pessoas. Se você tem um caderno de anotação, como eu tenho, por exemplo, que às vezes eu anoto alguns pontos para o próximo aconselhamento, né, com aquela pessoa, ela pode ficar assim, meio desconfiada, não é? Então, é bom deixar claro, estou falando do meu caso, eu sempre deixo claro o seguinte, falo, olha, eu tenho um caderno aqui, eu não lembro de tudo, eu não vou lembrar de tudo, mas eu vou deixar alguns pontos aqui que você me falou para eu lembrar, vou deixar alguns pontos aqui para nós tratarmos futuramente, mas tenha certeza, esse caderno está guardado debaixo de 7 chaves. Ninguém tem acesso a ele, nem a minha esposa, nem o meu pastor. Ninguém tem acesso a ele. Ok? Outra coisa, o seu nome não consta aqui. Então, caso eu perca esse caderno, o que vai estar anotado ali, ninguém nunca saberá que é você, porque não tem o seu nome. Não tem o seu telefone, não tem o seu e-mail, não tem nenhum ponto em que a pessoa ligue aquilo que está escrito a você. Não se preocupe, isso é porque nós somos falhos, a minha mente é falha. Eu preciso de ter pontos para que nós continuemos o nosso aconselhamento. É ser franco. É aquilo que eu disse da conduta séria e de uma postura séria. Isso não atrapalha o aconselhamento, desde que o primeiro momento você coloque as claras isso na mesa para aqueles que estão sendo aconselhados. Ok? Às vezes, dentro do aconselhamento, nós usamos exemplos de experiências passadas, exemplos que às vezes nós tiramos de livros, exemplo de pessoas que contaram experiências que tiveram, né, no aconselhamento. Então, é sempre importante contar o milagre, não é preciso contar o santo. Então, você conta o que aconteceu, fala, olha, isso já aconteceu. Isso, por exemplo, eu já li num livro que a pessoa estava sendo aconselhada e o conselheiro usou esse ponto. Eu gostaria de usar isso para você, mas não é preciso contar o nome do livro, não é preciso contar o nome da pessoa que você leu lá no livro que teve isso, não. Né? Então, repetindo, é importante contar o milagre, mas não precisa contar o santo. Por quê? Porque é o seguinte, essa pessoa pode se amarrar a isso e, mesmo que o aconselhamento esteja acontecendo com você, ela pode, em algum momento, ou em diversos momentos, falar com terceiros, chegar em casa e contar em casa como é que foi, chegar para algum amigo, amiga, chegar para o seu pastor e falar, né? E tudo ele falar, o pastor Paulo falou que o pastor José da Silva disse isso e tal. Sabe o pastor José da Silva, lá daquela igreja, tal, tal? Pois é, aquele pastor lá. Então, isso pode comprometer a pessoa, pode te comprometer e pode comprometer o aconselhado. Por quê? Porque vai ser talvez um terceiro que esteja ouvindo isso. E o terceiro, você não tem controle sobre ele.
ele pode fazer o pensamento o que quiser. O aconselhado, ele também, você já não tem mais domínio quando você lança a palavra. Então, aquilo que vai, aquilo que o aconselhado vai receber, você não tem poder de controlar. Porque, como eu citei apenas um exemplo aqui, são nomes fictícios, falou, nossa, mas o pastor José da Silva fez isso. Oh, ela não fala com você, mas ela conhece ele. Gente, o mundo é pequeno. Sim, não é? Então, você conta o fato e esquece os nomes. O conselheiro deve evitar tocar o aconselhado desnecessariamente, especialmente se for do sexo oposto. Então, aquilo, me dê suas mãos aqui. E segurar a mão da pessoa como se o segurar da mão dela lhe passasse alguma energia especial. Que se lhe passasse alguma energia em que resolvesse o problema dela. Não. Postura. Ela sabe que você é o conselheiro ou conselheira. Não é? E principalmente se for do sexo oposto, mulher com homem, homem com mulher. Não é interessante um homem abraçar como conselheiro uma mulher que está sendo aconselhada e vice-versa. De repente, a fragilidade do aconselhado está tão pouco que ele pode confundir aquele gesto com outras coisas. Não é? Então, assim, depois, você que está ouvindo esse estudo, você leia a Síndrome de Estocolmo. Procure saber a Síndrome de Estocolmo, o que foi, para você ver que a mente, quando ela está sendo bombardeada, a mente, quando ela está afetada, ela pode tomar rumos e caminhos assim totalmente desvirtuados ou totalmente descontrolados, não é? Então, procure aí no seu amigo Google a Síndrome de Estocolmo. Aí você vai entender o que eu estou te dizendo, hein? Tem uma postura séria e correta e respeitosa, tá? Mas aí você fala, pastor, mas quem veio me procurar é um grande amigo. Quem veio me procurar é uma grande amiga. E eu tenho intimidade com ela, eu tenho intimidade com ele, por nós já termos tido um convívio anterior de amizade, de cumplicidade, de familiar, enfim, somos amigos. Eu confiei isso a essa pessoa que é minha amiga. Bom, aí é o seguinte, você tem que estar atento ao andamento do aconselhamento, certo? Então, aqui eu estou abrindo uma brecha, um parêntese, em que, tá, o meu melhor amigo vem, chega para mim e fala assim, Paulinho, cara, estou precisando de falar com você. E expõe o seu problema. E fala, olha, me ajuda nessa. Você vai manter ali a questão de conselheiro, mas nada impede que no final você chegue, abrace e fala, meu amigo, estamos juntos, tá? E nós estamos aqui. E é isso aí, ok? Então, são exceções, exceções. Mas, com a maioria dos casos, se deve manter uma postura, tá? Em que a ética não seja quebrada, para que a pessoa não confunda um aconselhamento com algo em que ela está sendo levada a um outro pensamento. E como que é a mente dela que está sendo afetada, você não tem controle sobre ela.
principalmente no início de um aconselhamento, não é? Você ainda não tem uma ideia do que se passa. Então, vá com calma e mantenha a serenidade. Ah, pastor, mas a pessoa começou a chorar, 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 chorar. Deixa ela chorar, né? Diga palavras de apoio e não use o seu corpo como um abraço, como um aperto de mão, né? Como um beijo, né? na testa e tudo, querendo passar consolo. Não. Use palavras. Olha, você quer chorar? Chore. Pode chorar. Eu estou aqui para te ajudar. Mas se você precisa de chorar, chore. Chore. Não tenha medo. Isso é uma palavra de incentivo, é uma palavra de alívio, em que ela não se sente travada, fala assim, não, eu não posso nem chorar, se eu chorar ele vai achar que eu sou isso. Não. Abra as portas da liberdade para que ela expresse os seus sentimentos diante de você, que ela não tenha vergonha diante de você. Isso não quebra a ética. E palavras como essas que eu disse, fale, não tenha medo. Ela vai sentir segurança. Outra coisa, é muito importante ser cordial, amável, afetoso, mas também é importante ser discreto e firme. Então, dentro do aconselhamento, às vezes né? No aconselhamento, eu sempre digo que há 3 fases no aconselhamento. No início, às vezes, existe um certo, vamos dizer, travamento da pessoa em expor, mesmo que seja a segunda, a terceira, a quarta, a quinta vez que ele esteja com você. Mas as coisas evoluíram e coisas novas vão sendo trazidas a cada sessão. Então, pode ser um início mais vagaroso, um meio mais tumultuoso, mais quente, mais efervescente, né? Em que ela vai colocar ali as suas ideias, ela pode ser contrário a você, ela pode trazer toda a sua revolta. Isso geralmente eu digo que é o meio do aconselhamento. E aí é lógico, você vai tomando, né, com discernimento e ponderação o domínio e trazendo o domínio do aconselhamento para você, para que ao final essa pessoa saia, né, com uma esperança. Então, o final do aconselhamento, geralmente, a pessoa deve sair dali, mesmo que ela volte depois, mas ela deve sair dali com um fio de esperança. Ela deve sair dali se sentindo uma pessoa útil. Ela deve sair dali se sentindo uma pessoa em que alguém se importa com ela. Então, por isso eu digo de ser cordial, amável e afetuoso. Porém, ser discreto e firme. Então, vamos pegar o meio aí, que é o que eu disse, né? É o que eu divido mais ou menos no aconselhamento. Depois que ele acaba, você pode sentir essas 3 partes dentro daquele dia do aconselhamento. Porque todo aconselhamento acontece isso. Em maior ou menor grau, isso acontece. Aí, o que é ser discreto? Ela está ali, às vezes ela está nervosa, ela está realmente, vamos dizer assim, vomitando tudo aquilo que está fazendo mal a ela e tudo. E às vezes ela ofende pessoas, ela ofende a Deus, ela ofende a Bíblia, porque de repente é um momento difícil que ela está passando. Seja discreto. É aquilo que eu disse, deixe que ela solte toda essa revolta dela para que você tome o controle e leve a ela a pensar de uma maneira diferente. Mas nesse momento, seja discreto. Oi, para aí, você está falando mal de Deus, o que é isso? Não, aí não dá mais e tal. Esquece, isso não são palavras.
mesmo que você pense no seu interior. Mas seja discreto. Se ela usa nome de terceiros, nome de outras pessoas, mostra raiva, indignação, seja discreto. Não comente, você está ali para tratar com ela, não está para tratar das pessoas da qual ela está falando. Você tem que levar ela a olhar de outra maneira sobre nomes citados, sobre situações citadas. E ser firme. O firme não é isso que eu estou dizendo. Ei, peraí, você está ofendendo a Deus, você não pode fazer isso. Ei, peraí, você está ofendendo essa pessoa, você não tem esse direito. Não, não é isso ser firme. Ser firme é mostrar para ela que existe um caminho da qual o que ela está colocando não é bom. É a questão do falar francamente, de uma forma cordial, amável e afetuosa. É esse, né? Essa figurinha que eu deixei aí. Ser gentil é legal. Seja sempre gentil. Mesmo que o momento não proporcione, porque você também é um ser humano. Você também sente as coisas como conselheiro. Não é? Então, seja gentil. Certo? E tente, depois do aconselhamento, aquilo que realmente te afetou, como eu disse, você é um ser humano, você não é um super-homem, tentar ver isso à luz da Bíblia. O Espírito Santo é que te conduz, não é? Então, isso é ética. E essa ética ela tem que ser preservada diante daquele que está sendo aconselhado. Ok? Aula que vem a gente continua com mais algumas dicas. Ok? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. A bênção do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.